Hello, my dears. How are you? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades complementares que foram enviadas para vocês na semana passada, ok? Vamos lá. Nós temos aqui algumas atividades. Vamos começar pela atividade número 1, que é para vocês marcarem qual a opção correta para completar as frases onde tem esses pontinhos aí, ok? Então, vamos lá. A primeira frase que nós temos aí, ela está assim, o I, aí tem um espaço para vocês completarem, né, com o verbo e o restante da frase. O verbo está dizendo no próprio enunciado que tem que ser da forma regular ou irregular. Então, vamos lá, o verbo está entre parênteses. O verbo find é o verbo. Qual é a forma correta de escrever o verbo find no passado? Find é found. Então, a forma correta é a letra B, que seria, né? Found, ok? Letra B. She didn't. Tem um espaço aqui que deve ser completado com o verbo stop, que está entre parênteses. E a forma correta do stop no passado é stopped. Então, é a primeira opção. Letra C, perdão. Letra C, did you, aí tem um espaço para completar com o verbo que é feel like. O verbo feel like, a sua forma correta no passado vai se manter exatamente a mesma. Ué, professora, mas ele não se conjuga? Conjuga sim. Porém, ela é uma forma interrogativa. E a forma interrogativa nós começamos com o auxiliar did. E o did já está dizendo que a forma está no passado. Então, nós vamos repetir exatamente como está entre parênteses, que seria aí a segunda opção, feel like. Na letra D, temos aí she, o espaço para completar com o verbo make, ok? E aí, vocês deveriam completar a sua forma correta no passado. Verbo make é o verbo irregular, ele se modifica. No passado, ele fica made. Então, seria ali a terceira opção. A letra E, Sarah was appointed é o verbo, ok? Então, vamos lá. O verbo appointed no passado é appointed. Então, Sarah was appointed by Fernando Henrique and Dilma was appointed by Lula. Ou seja, quem foi primeiro? Questão número 2. The negative form. Então, eu tenho aqui uma frase. He sold his car last week. Essa é a forma afirmativa. Qual é a forma negativa correta dessa frase? Seria a letra C. He didn't sold his car last week. O didn't diz que é a forma negativa. E he didn't sell his car last week, letra D. Porque o did já está dizendo que é a forma negativa e já está dizendo que é no passado. Então, he didn't sell his car last week. Letra D é a opção correta. Continuando aí, agora nós vamos para outra parte aqui, que é a questão número 3. Questão número 3, para vocês do 9º ano, é muito, muito fácil também, porque estamos relembrando que vocês já vêm estudando desde o 7º ano, que é os verbos conjugados no Simple Past. O Simple Past é muito, muito fácil, só vocês aprenderem a forma de escrever os verbos regulares, a terminação com ED, e os irregulares podem usar a tabelinha. Vamos lá. She. Para conjugar o verbo go no passado, ele é um verbo irregular.
tá? O go é o went. Então, o went é a sua forma no passado, que vocês deveriam consultar a tabelinha de verbos para saber como seria. Vamos lá. Marisa want not write. Como é not, eu preciso colocar a sua forma negativa. A forma negativa é o did. Did, e eu repito o verbo, seja ele regular ou irregular. Nós vamos repeti-lo toda vez que formos colocar na forma negativa, ok? Que é didn't. Aí vamos para a letra C. Your parents make. Vamos lá, make. O verbo make, no passado, ele é irregular. Então, ele se modifica e se transforma em made. Na letra D, temos uma frase interrogativa. Lembra que nós falamos aqui no outro exercício da forma interrogativa? A forma interrogativa, eu começo com did, depois eu coloco o sujeito, que é you, já está dizendo ali entre parênteses qual seria o sujeito. Did you, e eu repito o verbo, independente de ser regular ou irregular, ok? Porque o did já está me dizendo que é no passado e a interrogação já diz que é uma interrogativa. Sofia and Jane, vamos lá, Sofia and Jane, o verbo to be. O verbo to be, vamos lá, eu preciso colocá-lo no passado. Eu tenho duas formas do verbo to be no passado, que ele é um verbo irregular. Pode ser was ou were, que nesse caso aqui é were, porque Sofia e Jane é plural, são duas pessoas. Então, vamos lá, questão número 4. Present Perfect. O Present Perfect também, apesar das pessoas terem medo desse tempo verbal, porque não pode ser comparado com nenhum tempo verbal da língua portuguesa, não é muito utilizado por nós brasileiros. Então, ele é muito simples. Basta você lembrar que você sempre vai usar o verbo auxiliar have antes do verbo principal. O verbo principal nessa questão está entre parênteses. Então, vamos lá. We, tá? O we somos nós. Então, vamos usar o have. O verbo que está entre parênteses é o travel. Então, eu vou conjugar o verbo travel no passado, que é traveled. Então, vai ficar have traveled, ok? Letra B, temos aqui uma questão que está pedindo para fazer na forma negativa, not. Então, se é o not, ao invés de have, eu vou escrever haven't, que é a sua forma negativa. Haven't, e o verbo é qual? Go. Então, go no passado é went. Haven't went. Questão letra C. She, o verbo é o see. Então, vamos lá. She. O verbo have, por ele ser irregular, na terceira pessoa eu não escrevo have, eu escrevo has. Então, será she has always seen, que é o passado do verbo see. Letra D, começo com have, porque interrogativo, o auxiliar vem antes do sujeito, e coloco o verbo walk no passado, walked. Vamos lá. Letra E, I have. Mas o verbo principal é have, professora. O que eu faço? Vamos conjugar o verbo have no passado. Qual é o passado dele mesmo? Had. Então, I have had. Letra F. We have. E o verbo to be no passado, no plural, é were. Have were. She has, porque terceira pessoa do singular não uso have, eu uso has. To love,
O verbo love é um verbo regular, então só colocar o ed no final. Letra H. He has. Aí, novamente, vem o verbo have, então vai ser has had. My best friend has lived. The president has was. Porque é no singular, então ao invés de were, vamos usar was. E aqui na questão número 5, era para marcar verdadeiro ou falso, ok? Cycling, running and swimming are involved in triathlon. Is true or false? True. Então, vocês deveriam colocar a letra T. Vamos lá. Na segunda frase está windsurf, scuba diving and running are done in the water. Windsurf, scuba diving and running are done in the water. Todos esses três são feitos na água. False, because running, don't water. Não corremos na água, né? Então, vamos lá. The box fight in a court. Então, a luta de boxe é numa quadra. False. People play water polo in a pool. Ok, it's true. Is in a pool. Water polo é feito na piscina. Questão número 6. Complete with the correct used to expression. Para vocês completarem com used to corretamente. Então, vamos lá. Eu não costumava comer tomates. Então, I didn't used to. Estou pedindo a forma negativa do used to, ok? We. Agora o I, vamos lá. Nós não costumávamos. Vai ser, não costumávamos, vai ser didn't used to. Agora, ela costumava. Então, como ela costumava, não é na forma negativa, eu não vou usar o didn't, eu vou usar somente o used to. Eu escrevi errado aqui, tá? É used to. Agora que eu vi. Aí, na letra D, não costumava ser tão quente. Então, vamos lá. Não, novamente. Então, olha só. Esse daqui do used to. Quando for na forma negativa, positiva, é só colocar o used to mesmo, ok? Quando for na forma negativa, você coloca o didn't e o use você tira o D, que ele não vai ficar escrito na forma do passado, ok? Se tiverem algumas dúvidas, podem me perguntar pelo e-mail que eu responderei a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande abraço.